Olá a todos, meu nome é Arthur e apresentarei a vocês o seminário de padrões de projetos. Os dois padrões que eu escolhi foi o Command e o Chain of Responsibility. O primeiro padrão é o Command, ele é um dos 11 padrões comportamentais dentre os 23 padrões de projeto de software do GOF. É um padrão no qual um objeto é usado para encapsular toda a informação necessária para executar uma ação posteriormente, como está escrito no segundo tópico, que encapsula uma solicitação como um objeto. Ele pode parametrizar clientes com diferentes solicitações, ou seja, pode fazer diferentes ações. Também é possível enfileirar ou fazer registros de solicitações, além de suportar operações que podem ser desfeitas. A chave desse padrão é uma classe abstrata Conde, como vocês podem ver na imagem, que o Conde possui nela, na sua forma mais simples, uma operação execute, que nessa operação é que vai encapsular a solicitação que o cliente pedir. Também, as subclasses concretas de Conway especificam um par receptor-ação, que, nesse caso, esse receptor vai receber a ação. Essa ação, que, como que ocorre? Que vai haver um armazenamento do receptor como uma variável distância, e quando houver, com a implementação do execute, ela vai invocar essa solicitação, ou seja, a ação que vai acontecer no receptor que será passado com variável distância. Também o receptor tem o conhecimento necessário para poder executar a solicitação. Aqui temos um exemplo com um diagrama de classes. Aqui a gente pode ver a classe Code, que pode haver várias subclasses dele. Aqui tem o execute, onde vai ocorrer a solicitação que o cliente pedir. Aqui a gente tem uma classe menu item que pode guardar vários objetos de command, de tipo command. E é aqui, nessa parte, que quando um cliente, por exemplo, escolher a ação que quer fazer com certo documento, esse documento vai ser passado com uma variável distância para os objetos tipo command, que nesses objetos vai ocorrer a operação execute. E essa operação execute vai fazer a solicitação que o cliente pediu, que no caso que vai fazer essa operação com um objeto de tipo documento, que pode ser open, close, cut, copy and paste. Aqui tem explicado mais detalhadamente. Esse aqui temos uns outros exemplos, que temos uma subclasse de command, que nesse caso é o paste command, que vai fazer uma ação de colar no documento. O objeto tipo do documento vai ser passado como parâmetro, vai ser passado como um parâmetro com uma instância de variável para o paste command. E na hora que acontecer com que o execute for invocado, vai acontecer a ação de paste, de colar no objeto tipo documento. Aqui está explicado, um paste command suporta colar texto da arte transferido num document. O receptor paste command e o objeto document o receptor de paste command é o objeto document que é fornecido por instanciação, e a operação execute paste a operação execute invoca paste no documento que está recebendo. Aqui temos um outro exemplo, que nesse caso já é de operação de abrir, que nesse caso pede para o usuário
esse Open Comment também é uma subclasse de comment, e nesse caso pede o nome do documento que ele deseja abrir. Aqui temos também as aplicabilidades, que quando você deve, assim, usar o comment, você deve usar quando você quer parametrizar objetos por uma ação a ser executada, especificar, enfileirar e executar solicitações em tempos diferentes, suportar desfazer operações, suportar suportar registros de mudanças de maneira que possam ser reaplicadas, estruturar um sistema em torno de uma operação de alto nível construída sobre operações primitivas. O outro padrão de projeto, também que é um padrão comportamental, é o Chain of Responsibility. Ele basicamente evita a dependência entre um objeto receptor e um objeto solicitante. E como que ele faz isso? Ele dá mais oportunidades a mais de um objeto poder tratar uma solicitação que um cliente pedir. Ele faz isso encadeando fazendo uma cadeia de objetos receptores que passam essa solicitação ao longo dessa cadeia até que um objeto trate essa solicitação. Aqui temos um exemplo, que caso por exemplo, aconteça que o cliente clique no botão print. Nisso, esse botão, clique no botão print, ele vai passar, por exemplo, a solicitação. Ele não vai tratar a solicitação e vai passar para o print dialog. E esse pode escolher entre tratar a solicitação ou passar para o próximo, que no caso é um application. An application. Está aqui o primeiro objeto na cadeia que recebe a solicitação trata a mesma ou repassa para o próximo. E o próximo faz a mesma coisa, ou ele trata ou ele repassa. E o objeto que faz a solicitação não tem conhecimento explícito de quem que vai tratar essa solicitação. Ou seja, o receptor é implícito, ele vai passar a solicitação para o próximo objeto, mas ele não sabe quem que tratará a mesma. Aqui tem um exemplo com um diagrama de instâncias, que o primeiro objeto não trata a solicitação, então ele passa para o próximo. Esse escolhe entre tratar ou passar para o próximo objeto, que acontece que passa para o próximo. E esse escolhe entre tratar ou ignorar a solicitação. Que neste caso, nem a print button e nem a print dialog trata a solicitação. Ela para em an application, o qual trata ou a ignora. E para repassar a citação ao longo da cadeia, cada objeto deve compartilhar uma interface em comum para o tratamento dessas solicitações. E também para poder acessar seu sucessor na cadeia. Então, para que isso aconteça, pode ser uma classe que contém uma operação para tratar a solicitação. E para que outras classes que desejam tratar essas solicitações, elas têm que tornar a classe que possui a operação de tratar a solicitação uma classe mãe, para que assim possam herdar essa operação dela. Como ocorre aqui neste exemplo, temos a classe mãe, temos uma classe help handler, que tem a operação handler help. Essa operação handler help que vai escolher se trata a solicitação feita ou se passa para o próximo objeto. Neste caso, a classe button, ela herda da classe help handler e dentro dela ela pode escolher tratar a operação com esse pequeno if else que trata a operação ou ele pode passar para o próximo objeto, que nesse caso é o dialog. O dialog vai fazer a mesma coisa, ou ele trata ou passa para o próximo, que o próximo objeto seria o application, que vai decidir se vai tratar ou não. A aplicabilidade que tem, que você pode usar o Chain of Responsibility, quando você quer que mais de um objeto possa tratar uma solicitação e o objeto que tratará não conhecido a priori, você não sabe qual é o objeto que vai se tratar, e o objeto que trata a solicitação deve ser escolhido automaticamente.
Também emitir uma solicitação para um dentre vários objetos sem especificar explicitamente o receptor, e também o conjunto de objetos que pode tratar uma solicitação deveria ser especificado dinamicamente. E aqui está a referência, que o livro utilizado foi do Eric Gama, padrões de projeto.